tarde, gente. Eu sou Rose Viviane Bezerra, médica psiquiatra. É meu segundo encontro com vocês nessa live, promovida pelo SESC Alagoas, com sua gerência de saúde. Na verdade, o desdobramento da primeira live que fizemos, que tiveram muitas perguntas, a gente direcionou na primeira vez o tema para os transtornos mentais relacionados com a situação que a gente ainda vive de pandemia, mas a partir daí muitas dúvidas surgiram, muitas dúvidas a respeito de transtornos, então nós selecionamos os temas mais perguntados e resolvemos fazer uma complementação, digamos assim, dos temas para o objetivo sempre trazer mais informação, para que dessa forma sejam tiradas dúvidas, esclarecidas todas as dúvidas que vocês possam ter, que possam ajudar a ter uma ação mais rápida em relação a identificar sintomas e procurar ajuda. Nós sabemos que a demora em buscar ajuda acaba tornando, muitas vezes, uma situação que teria um tratamento mais simples em algo mais difícil, porque acaba cronificando os sintomas. Então, a partir disso, a gente tem sempre essa missão de cumprir, de trazer mais informação para que assim a gente também promova mais saúde, tá bem? E aí, a partir dessas questões que foram levantadas, os temas mais pedidos pelo público foram justamente os relacionados a transtornos ansiosos e depressão. Bom, esses temas não à toa foram os mais levantados, porque nessa situação que a gente está vivendo, os níveis de transtornos de ansiedade aumentaram muito. Antes disso já vinha em ascensão, né, nesse contexto social em que vivemos, de tantas desigualdades e tantas questões para lidar, né, na vida normal. E aí, dentro desses transtornos ansiosos e a depressão, que é da parte do grupo, né, do grupão do transtorno do humor, são pertinentes de serem falados nesse momento. Não dá para falar tanta coisa numa live, mas a gente vai tentar ser o mais sucinto possível para levar a informação necessária, que eu espero que vocês gostem e participem, mandem dúvidas, tá? Que estamos aqui para tentar resolver. Então, a primeira questão em relação aos transtornos ansiosos por que transtornos ansiosos, né? Dentro da psiquiatria a gente fala dos transtornos agrupando compartindo, né, alguns grupos. Então, os transtornos ansiosos eles envolvem não é só a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizado, mas outros transtornos como o transtorno do pânico, TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Existe um grande grupão que a gente classifica como transtorno de ansiedade. Os transtornos de humor, os principais mais conhecidos é a própria depressão, o transtorno depressivo maior, e o transtorno bipolar, que a gente não vai entrar em tantos detalhes a respeito dele nessa ocasião. Então, das perguntas que foram feitas, as mais feitas foram direcionadas para o transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno depressivo. E interessante que, apesar de fazerem parte de grupos diferentes, né, sendo o pânico e o transtorno de ansiedade generalizada dentro dos transtornos ansiosos e a depressão dos transtornos de humor, eles compartilham alguns elos, digamos assim. E aí, na base desse tema, desse elo, a gente pode citar a serotonina. Bom, o que é serotonina, né? Serotonina é um neurotransmissor que age no nosso cérebro em diversas funções.
né, regulando nossas emoções e algumas funções biológicas do nosso corpo. Então, antes da gente entrar nos detalhes dos transtornos em si, só para dar uma visão mínima a respeito de como esses neurotransmissores agem. Ali na região central do nosso cérebro existe uma área que a gente chama de área límbica, né, do sistema límbico, onde atua a serotonina e além dela outros neurotransmissores como GABA, como noradrenalina, tá? E aí, nessa função que cada um desempenha, a serotonina, por exemplo, está relacionada com o humor, com a concentração, com a libido, com o apetite, entre outras funções. A partir daí, se começarmos a fazer os links, a gente vai entender que a desregulação desse neurotransmissor vai trazer alguns problemas relacionados a essas questões. Então, por exemplo, na ansiedade, mais na frente eu vou citar com mais detalhes, é muito comum que tenha alteração do sono, algumas alterações autonômicas, né, físicas, com tremores, palpitações, tem muito a alteração do sono, então a questão do apetite também é alterado, às vezes para mais, às vezes para menos. Então, um grande fator comum é justamente essa questão dessa secreção desses neurotransmissores que se desregulam e acabam levando a um transtorno psiquiátrico. Bom, além desse elo comum, falando um pouquinho de cada um separadamente, né, que eu já adiantei a respeito da ansiedade. A ansiedade, o transtorno de pânico e a depressão, é importante que a gente, já que a proposta é desmistificar algumas ideias que se faz a respeito dos transtornos mentais, e muitas vezes os termos são usados de forma equivocada, na forma popular, a gente precisa fazer algumas diferenciações em relação a esses termos. Então, por exemplo, a ansiedade e o transtorno de ansiedade são coisas diferentes. Estar ansioso, ficar ansioso não é uma doença, não é uma patologia. Na verdade, todos nós temos algum nível de ansiedade até para manter nosso funcionamento normal no dia a dia, para fazer nossos trabalhos, para estudar, né? Então, para cumprir prazos. É importante que a gente tenha alguma ansiedade que nos faça movimentar, né? O que é diferente do transtorno de ansiedade, que acaba se tornando uma ansiedade persistente, que traz uma preocupação excessiva com várias situações, né? Acaba que o ansioso ele vive sempre preocupado e projetando, né, alguns problemas, que na maioria das vezes acabam que não acontecendo, mas essa ansiedade persistente, ela acaba comprometendo a função. E aí é o ponto do transtorno psiquiátrico de uma forma geral, a questão da funcionalidade. Então, a ansiedade, quando ela excede esse nível aceitável e normal, ela traz prejuízos como prejuízo do sono, muitas vezes um sono que é uma noite com muitos despertares ou então uma dificuldade para começar o sono, né? Então tem uma dificuldade de manutenção, mas também de início do sono. A questão do apetite é alterado, muitas vezes aumenta-se a ingesta de alimentos, principalmente alimentos doces. Se a gente for entender que alimentos como chocolate, por exemplo, ele tem uma fonte de triptofano, que é uma substância que a partir dela é feita a serotonina. Nós não temos consciência disso, mas nosso corpo ele acaba buscando muito instintivamente um alimento que, de certa forma, vai suprir a falta ou a desregulação dessa serotonina
naquele momento, certo? Então, tem essa questão do sono, do apetite, tem a questão muitas vezes relacionada de outros transtornos como uma fobia social, medo de estar em público, de apresentar às vezes um trabalho e a pessoa paralisa com esse transtorno, que são fatores que também estão relacionados. Mas o transtorno de ansiedade generalizada, ele se caracteriza por essa ansiedade mais difusa e que acaba comprometendo a atividade e o funcionamento como um todo da pessoa. Então, além do apetite, também tem a libido, que é prejudicada, a questão da atenção. Muitas vezes o paciente chega relatando que sentou para ler e leu várias vezes o mesmo parágrafo, ou então leu uma página em 5 minutos e logo em seguida não conseguia dizer, né, o que tinha lido, porque a mente do ansioso está sempre acelerada. E são muitos pensamentos ao mesmo tempo, mas ele não consegue fixar em nada. Então acaba trazendo esse prejuízo funcional. Às vezes o indivíduo até tem um nível de funcionamento muito alto e tem uma diminuição desse nível, e para os outros não é tão perceptível a diminuição, mas essa diminuição é perceptível pela pessoa e traz sofrimento, traz desgaste, tá? Do mesmo jeito, em relação ao transtorno de pânico, as pessoas muito de forma coloquial usam a palavra pânico e misturam como que seria um transtorno de pânico. Então, e aí é interessante a gente diferenciar aqui ataque de pânico de um transtorno de pânico, né? O ataque de pânico estima-se em alguns trabalhos que 5 a 10% das pessoas podem vir a ter um ataque de pânico e muitas das vezes nem conseguem relacionar que aquilo foi um ataque de pânico. O ataque de pânico ele se caracteriza por ansiedade muito elevada relacionada com alterações físicas muito grandes. Então tem uma palpitação, né, taquicardia, tem tremores, suor frio, muitas vezes a sensação de bolo na garganta. Os pacientes eles relatam muito essa sensação, dificuldade para respirar, como se o ar do ambiente não fosse suficiente, como se não entrasse ar suficiente. E é uma situação muito angustiante. Quando essa situação passa a envolver uma persistência e principalmente o medo de que essa situação se repita, então aí já começamos a falar em realmente um transtorno. E aí o transtorno de pânico ele vai estar relacionado com essa reação que na maioria das vezes é inesperada. Então isso causa uma angústia muito grande para a pessoa, para o paciente, porque ele não sabe, a qualquer momento ela pode acontecer, muitas vezes acontece inclusive durante o sono. E a depender da situação em que ele teve, por exemplo, uma situação que a gente relata na psiquiatria de agorafobia. Ágora no tempo antigo, greco-romano, era aquela parte externa onde as pessoas se reuniam para discutir temas relevantes da polis, né? E que acabava sendo muito cheio. Hoje em dia a gente expandiu essa ideia para lugares muito cheios. Então, muitas vezes a pessoa teve um mal-estar em uma situação de lugar cheio e ela acaba que inconscientemente relacionando que pode ter uma nova crise e ela não consegue estar confortável em lugares em que tem muitas pessoas, ou que eventualmente uma rota de fuga dali seja difícil. Então já vai comprometendo muito as interações sociais, a pessoa acaba adotando condutas evitativas com medo de ter uma próxima crise. Então é uma situação muito limitante, né? Acaba limitando muito, e em situações mais extremas a pessoa acaba se abstendo de interações sociais, de sair de casa por medos que vão se acumulando.
né? E por fim, no transtorno depressivo, tem também um uso muito disseminado socialmente de falar que a pessoa está deprimida, quando na verdade ela está triste. E aí existe uma diferença entre tristeza e depressão, transtorno depressivo, que é importante que as pessoas entendam também. A gente vive numa sociedade que é muito midiática, vivemos o tempo todo conectados, e cria-se uma ideia de que ficar triste não é algo aceitável, né? Então a gente acaba sempre reproduzindo isso mesmo que inconscientemente e não nos permitimos estar tristes, né? Mas na verdade a tristeza também é uma situação comum, a depender das situações em que você vivencie essa tristeza, né? É normal que você tenha uma tristeza quando você tem uma perda, quando algo acontece que te abala, que vai de encontro às suas expectativas, mas diferenciando tristeza, né, ou o que as pessoas chamam muito de depressão, de um transtorno depressivo, geralmente uma tristeza ela não vai limitar a capacidade de trabalho da pessoa, não vai ter comprometimento da autoestima, coisas que acontecem na depressão. Então, na depressão, além de ser persistente, que uma tristeza geralmente dura semanas, a tendência de um transtorno depressivo é de que ele dure bem mais, né, vários meses, a depender do tempo também que a pessoa vai demorar para procurar ajuda. No transtorno depressivo vai ter esse comprometimento. Muitas vezes tem sentimentos de culpa associado, ideias de menos-valia, de que a pessoa não é tão importante, dificuldade de concentração também, assim como acontece na ansiedade. E muitas vezes acaba evoluindo com sentimentos mais de desesperança, de que a vida não tem sentido, de que não faria diferença se a pessoa estivesse no mundo, e até chegar às ideações suicidas. E mais drasticamente, né, mais dramaticamente, chegar a uma tentativa de fato. Então, o transtorno, fazendo essas diferenciações, o transtorno ele tem tratamento. A questão do tempo é fundamental, e entender que isso não é uma situação eletiva, né? Porque muitas vezes uma ideia comum que as pessoas fazem, e a ideia de trazer essa segunda live é justamente para tirar algumas dessas ideias, ou pelo menos tentar plantar, né, a semente para que se reflita. As pessoas fazem ideia socialmente de que transtornos mentais são eletivos. Então, muitas vezes as pessoas associam a depressão, ou, enfim, ou um transtorno de pânico a uma fraqueza de caráter, de vontade, e diz para a pessoa não ficar daquele jeito, mas na verdade não é uma escolha da pessoa, né? É uma doença tanto quanto uma diabetes é uma doença. Então você não vai, por sua força de vontade ou porque alguém lhe diga, conseguir baixar os níveis da glicemia só por sua vontade. Precisa de um tratamento. Então, essa comparação é mais ou menos a que a gente faz em relação aos transtornos psiquiátricos, né? E a depressão, que foi o exemplo que eu dei. Sei que é difícil para as pessoas de entender melhor, porque a psiquiatria ela tem um diagnóstico muito essencialmente clínico. Então não existe um exame que você vai fazer, pelo menos não nada acessível na vida clínica prática, que você vai fazer e vai mostrar que você tem depressão. Mas seja de exame de imagem, seja exame de sangue, enfim, não tem. Esse diagnóstico é clínico. Mas o sofrimento é real e é preciso que ele seja abordado e tratado, né? Então, dentro dessas diferenciações, seria interessante ter as interações com o pessoal, ver se tem perguntas aí, meninas.
Inicialmente essa live seria na terça-feira e por um contratempo não aconteceu, mas eu deixei um box de perguntas no meu Instagram e realmente surgiram algumas perguntas muito boas, que eu vou começar com elas para a gente discutir um pouco, tá? Uma delas fala a respeito de... Eu não vou citar o nome dessas colegas, porque eu não sei se eles me permitiram ou não de falar, mas a pergunta em si é bem interessante. A ansiedade e a depressão pioram as dores de fibromialgia ou é ela quem faz com que elas piorem? Achei uma pergunta muito interessante porque é uma associação muito frequente da fibromialgia com transtornos ansiosos e depressivos, mas a fibromialgia é uma doença à parte, né? Acaba sendo uma comorbidade com transtornos ansiosos, mas não se sabe a causa, a etiologia dela. Ela também acontece muito associada com transtornos reumatológicos também. Então, o que acontece dentro da ansiedade, entrando mais nos detalhes que eu estava falando sobre cada transtorno, essa pergunta é um gancho para isso. O transtorno ansioso ele pode ser dividido, e a depressão também, mas eu chego lá depois. O transtorno ansioso ele pode ser dividido em sintomas emocionais, digamos assim, e sintomas físicos. O sintoma emocional é a angústia, realmente a sensação de que está estressado, de nervosismo, irritabilidade muitas vezes, mas ela também se manifesta fisicamente. Então, tensão muscular, principalmente em região cervical, mas também pressão em região lombar, cefaleia, dor de cabeça frontal ou occipital, acontecem muito no transtorno de ansiedade, tá? Então, uma pessoa com fibromialgia, que é um transtorno que está relacionado com uma situação central de transtorno doloroso, de percepção diferente de dor, essa pessoa acaba que, quando está em situações mais exacerbadas de transtorno de ansiedade, ela acaba também piorando os sintomas da fibromialgia. Então, é muito comum que as duas aconteçam juntas, mas não são a mesma coisa, ok? Uma outra pergunta que foi feita. Se der, fala de ansiedade e depressão em relação com a comida. Eu achei uma pergunta bem interessante. Na introdução, inclusive, eu falei lá do papel da serotonina, né? Que um dos papéis dela é justamente a regulação do apetite, podendo haver nos quadros de ansiedade e depressão tanto o aumento do apetite quanto a diminuição. A depressão, muitas vezes a gente fala que a pessoa pode chegar a perder aí cerca de 10%, mas também pode ter um aumento do apetite. Como o exemplo que eu falei da questão de buscar doces, né, que é uma fonte de energia mais rápida, e como o chocolate, que é o grande apelo mais popular das pessoas quando estão mais ansiosas, justamente porque, de certa forma, ele vai suprir temporariamente aquela necessidade de matéria-prima para a produção de serotonina, né? Então, é muito comum, na verdade, acontecer transtornos alimentares relacionados com transtornos de ansiedade e depressão, porque tem uma variação, tem essa relação com a ansiedade, mas é importante dizer que tem relação com outros fatores também. As mulheres acabam sendo mais propensas a transtornos alimentares, devido a altas e baixas, a questão hormonal, né, que é natural da mulher, então gravidez, menopausa, TPM, são situações que variam muito os níveis de hormônio e acabam predispondo mais as mulheres a transtornos alimentares, tá? Mas essa é a relação que é mais direta, digamos assim, dos transtornos alimentares em relação à ansiedade. Espero que tenha respondido, tá? Outra pergunta que eu achei interessante em relação
a como lidar com parentes que estão ansiosos na quarentena e ficam mais ariscos também nessa situação. Bom, a quarentena não é um momento fácil para ninguém, né? Eu acredito que todo mundo, dentro da sua possibilidade, está passando por restrições, pelo menos aqueles que estão obedecendo as normas, né? Estão passando por restrições que trazem estresse, trazem um aborrecimento que é esperado. Não dá para a gente falar em normalidade numa situação que a gente está vivendo como essa, mas são alterações aí que são esperadas, né? Irritabilidade, desânimo, tristeza. O ideal seria que cada um procurasse, em seu tempo, administrar essa desregulação, né? E logo na questão de quarentena, que todo mundo está vivendo mais tempo, mais junto, entender que todos estão passando pela mesma situação e que é preciso ter um pouquinho de bom senso de cada parte para que todos consigam conviver, é importante. Mas como as situações ideais quase nunca se realizam, eu aconselho que a pessoa mais consciente da situação tente se retirar nos momentos mais inflamados, né, para evitar brigas que vão acabar piorando a convivência. Dá um tempo, faz aquela lei lá das 24 horas, se depois de 24 horas valer a pena discutir por aquela questão, aí você discute. Né? Senão é melhor se retirar do que criar atritos. Né? Mas o ideal, se tudo está passando muito do limite, seria que as pessoas procurassem aí uma ajuda, um suporte psicológico para ajudar a passar melhor. Né? Mas de repente uma reunião entre família, em algum momento que não esteja todo mundo estressado, para conversar sobre os limites e as dificuldades de cada um, já poderia ajudar bastante nesse contexto. Né? Outra questão que eu achei interessante foi feita da seguinte maneira: como lidar com a falta de ânimo para falar com o psicólogo? Isso é interessante porque a saúde mental, ela lida com situações muito íntimas, né? Então acaba sendo uma área muito difícil realmente para o paciente para iniciar às vezes. Mas de qualquer maneira, eu acredito que boa parte do tratamento seja essa relação, a transferência que é feita e a transferência, né? Mas essa relação que é feita entre paciente e médico, ou no caso, com o psicólogo. Então, boa parte do tratamento também vai acabar se relacionando com a confiança que você tem em relação a esse profissional, que você se sente à vontade para falar com ele, essa identificação. Então, uma experiência ruim com o profissional não necessariamente significa que a psicologia, fazer psicoterapia não é para você, como muitos pacientes falam. As abordagens podem ser diferentes. É claro que a técnica é importante, mas eu acredito que essa identificação, você sentir como você vai com aquele profissional, já vai ajudar muito nessa insegurança, tá? Não desista, porque assim como a psiquiatria, é importante ter um acompanhamento psicológico, tá? Sempre que tem a possibilidade de tê-lo, principalmente nos transtornos ansiosos. A gente fala muito especificamente de algumas áreas, mas tenha um acompanhamento psicoterapêutico associado. Num transtorno de ansiedade, por exemplo, é praticamente tão importante quanto a parte química, o tratamento químico, né, que acaba sendo o que passa por nossas mãos como psiquiatras. Mas ter esse acompanhamento psicológico é também muito importante. Então, não desista, procure um próximo profissional. Certo. Aqui o Bruno perguntou qual é a diferença determinante entre a tristeza e o transtorno depressivo.
Eu acredito que um pouquinho antes eu já tinha até feito essa diferenciação, né? A tristeza é uma situação mais efêmera, digamos assim. Todo mundo está passível de se sentir triste, né? E é normal, no luto também, pode entrar nesse exemplo. O transtorno depressivo, ao contrário, é persistente e traz prejuízos da vida da pessoa. Muitas vezes acontece o que a gente chama de anedonia, que é a falta de prazer em relação a atividades que antes a pessoa desempenhava e eram salutares para ela. Desânimo, uma visão de que a grama do vizinho é mais verde, sabe? É como se a vida das pessoas fosse muito melhor que a sua, e acaba que você acaba pensando que talvez a sua vida não tenha tanto valor. Então a questão da autoestima está muito piorada em relação ao transtorno depressivo. Além dos transtornos, os outros que eu citei quando falei mais cedo do exemplo, né? A questão do sono. Aí o sono, diferente da ansiedade, como eu citei antes, não é regra, mas geralmente no transtorno depressivo é uma insônia mais terminal, a pessoa acorda antes do tempo, na noite, né? E ela acaba iniciando mais rápido o ciclo de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? que a gente tem. Então a pessoa está mais tempo submetida a essa cascata de hormônios que acabam elevando o estresse. Então a pessoa tem a tendência a uma insônia mais terminal mesmo, acordar mais cedo, e muitas vezes o sono é um sono inquieto, a sensação de que não dormiu bem, ou que dormiu e sonhou a noite toda, não descansou. Não é um sono que a gente fala reparador. Seguindo aqui as perguntas, vamos lá. Ansiedade e medo estão sempre associados? Bom, depende muito de como se defina cada coisa. A ansiedade, em certa medida, não medo, mas uma preparação, digamos assim, para situações adversas. Por exemplo, você tem um grande trabalho para apresentar. Então você vai criar algumas estratégias para não chegar atrasado naquele dia, de repente fazer anotações para não esquecer coisas importantes que você ia dizer. E todas essas preocupações até chegar à apresentação fazem parte da ansiedade que a gente falou como saudável, né? Não chega a ser um medo. Eu entendo medo aqui, estou fazendo a interpretação como algo mais paralisante, que você não consegue manter a proatividade e resolver o que é preciso. Mas, em certa medida, o excesso de ansiedade pode levar a algumas situações de medo. Como a gente falou no transtorno de pânico, né? Que a pessoa acaba tendo medos desproporcionais na própria ansiedade, de coisas que talvez nunca aconteçam. É essa desproporção que traz uma falta de funcionalidade, que a pessoa não consegue funcionar bem, perde rendimento, não consegue se concentrar, não consegue estudar direito. São essas exacerbações que são mais preocupantes e que caracterizam o transtorno, né? Que aí seria assim o transtorno ansioso, ok? Espero que tenha respondido. E aí a segunda pergunta, na verdade, acaba se repetindo, foi essa explicação que eu acabei de dar, que a pessoa pergunta a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica, que é justamente essa questão que citamos da funcionalidade, né? Quando a pessoa perde funcionalidade, interação social fica prejudicada, sono fica prejudicado, o rendimento laboral, né, do trabalho também decai. Então aí a gente está falando de um transtorno realmente, né, e que merece uma atenção profissional.
A próxima pergunta fala também a respeito da ansiedade em relação à criança, se ela é possível. Sim, ela é possível. Os transtornos são... A gente está aqui abordando a característica geral dos transtornos para os adultos, mas para a criança é totalmente possível que ela aconteça também, né? Várias situações podem desencadear, inclusive. A gente fala na ansiedade que alguns fatores para a ansiedade e para a depressão podem desencadear, como falta de uma estrutura familiar mais segura, a questão de mudanças frequentes da rotina da criança podem trazer ansiedade. Muitas vezes o perfil dos pais também, a grande exigência de ir muito bem em aulas, em desempenhar boas notas, a criança também pode ter sim transtorno de ansiedade. Existem bons profissionais para lidar com esses transtornos em criança, tá bom? Ansiedade, depressão e outros transtornos. Vale a pena uma avaliação, certo? Eu acho que é isso. Tem mais alguma? Não? Bom, então eu acredito que uma hora fica um pouco difícil da gente pormenorizar cada transtorno, né? A ideia foi trazer essa noção de que precisa de cuidados, precisa perceber quando isso está prejudicando, buscar ajuda, desmistificar a ideia de que transtorno, muitas vezes eu ouço pacientes falarem que não, esse termo, né, que não é doido para procurar um psiquiatra. E, na verdade, dentro da linguagem popular, essa questão do doido acaba se referindo muitas vezes àquela pessoa com um transtorno delirante ou com um comportamento muito desorganizado, que, na verdade, corresponde ao mínimo dos nossos pacientes. É algo em torno de 1% dos pacientes, né? Dentro da sociedade que a gente vive, os transtornos de humor e ansiosos e os transtornos também de desenvolvimento, né, dentro da nossa realidade brasileira, principalmente, são os mais prevalentes. É o que a gente encontra no dia a dia. Então, esses transtornos de desenvolvimento, falando das crianças, né, aproveitando o gancho que perguntaram se a ansiedade pode acontecer em criança. Então, além dos transtornos de desenvolvimento, os transtornos de humor e os transtornos ansiosos são os mais prevalentes no nosso dia a dia clínico, tá? Então, é importante ter essa noção de que é necessária ajuda, há tratamento, e quanto mais cedo procurar esse tratamento, melhor, mais fácil vai ser esse tratamento. Então, muitas vezes o paciente ele demora para procurar ajuda num transtorno depressivo, por exemplo, e acaba ficando mais grave, tem uma possibilidade de ficar mais crônico, ficar aquele quadro arrastado. Então, ao sentir que você está tendo prejuízos na sua vida, dos que eu citei, né, dos sintomas que eu citei, procura ajuda, procura uma avaliação de um profissional que possivelmente vai lhe ajudar e vai tratar precocemente, e quanto mais precoce, o sucesso do tratamento é maior, né, a chance de sucesso é maior, e devolve sua qualidade de vida para que continue fazendo suas atividades e experimentando a vida todos os dias, tá bem? Obrigada a todos, espero que tenha sido bom para todos. No Instagram está aberto para mensagens, se vocês quiserem deixar dúvidas depois, nós responderemos. Eu agradeço em meu nome, né, pela oportunidade que o SESC Alagoas me deu de vir trazer de novo esse tema, que, como eu falei, a psiquiatria ainda precisa muito ser esclarecida para que as pessoas
rompam aí esse medo e procurem ajuda. E obrigada ao Sesc Alagoas pela oportunidade. E é isso. Cuidem da saúde mental de vocês. Abraço.